primeiro artigo que eu escrevi, cara, quando ele voltou o artigo para mim, a revisão, os caras tinham reescrito o meu artigo, porque o português que a gente usa não é o português Ah, sim, sim, pra comunicar com a usado grande para massa. de comunicação, mas É. foi muito bom para mim. Hum. Foi a gente tinha combinado, eu falei: "Cara, eu tô com um projeto aqui, preciso", na época eu já estava namorando sério, já estava com a minha esposa hoje, a gente já estava namorando, eu falei: "Cara, um projeto de 1 ano". O ambiente foi tão bom que eu fiquei 2. Olha só, É um ambiente muito bom. que massa. Só que pagava mal, Ah, pagava mal. Aí mas assim, o que em troca em marketing, o retorno que deu a sua foi exposição lá no a mercado, seu exposição. conhecimento técnico. Exato. E aí eu escrevi artigos, por exemplo, para grandes empresas. Escrevi artigos para Intel, escrevi Olha, artigos para a EMC, na época a Dell ainda não tinha comprado a EMC. Escrevi artigos de servidores para HP, escrevi artigos na época, os primeiros storages em SSDs estava chegando, a gente fez review disso. Foi uma época muito boa, assim, para mim em termos de aprendizado e networking. sim. Network. E aí, conversando com o pessoal, falou: "Ó, mas agora eu preciso voltar para o meu cunho técnico. Eu não quero ser conhecido como jornalista. Quero continuar na área técnica, porque é o meu desejo". E aí, encerramos lá esse contrato, e aí apareceu uma vaga na AMD, que eles precisavam de uma pessoa com perfil extremamente técnico, para conseguir conversar com os engenheiros de desenvolvimento. E ao mesmo tempo, esse cara não poderia ser travado. Ele precisava ter skill comercial de comunicação para conversar. E aí Olha meio como a que vida te preparou pra isso. exatamente, olha como a vida me preparou para isso. E aí eu estava no lugar certo, no momento certo. E detalhe, a pessoa que me falou dessa vaga foi o Cassiano, ele trabalhava, como terceiro pra Intel, ele ficou sabendo da vaga Da de AMD, dentro da Intel na AMD. olha só. E ele falou: "Cara, essa vaga tá escrito o seu nome. Se inscreve nela, é pra você, porque eles precisam de um cara com o seu perfil. Eles precisam de um cara que saiba se comunicar, saiba escrever, saiba se defender numa reunião comercial e, ao mesmo tempo, você consiga fazer a tradução do técnico". Porque na AMD tem uns cabeção fenomenal, eu amo esses caras, conversar com esses caras, mas às vezes você coloca ele na frente do cliente, eles travam, eles não sabem explicar. E esse é posso dizer que é uma das minhas principais funções aí, tá nesse meio, traduzindo o que que o cliente precisa para o time técnico, e assim a gente vai trabalhando. Tem coisas na vida da gente que acontecem e a gente não consegue entender. Pessoalmente, já aconteceu algumas coisas comigo também, de se ver no fundo do poço. Só que olha a força que você colocou dentro de si pra lidar com tudo isso depois. Tudo que cara, impressionante ouvir essas coisas, porque as histórias são um pouco diferentes, mas é sempre a mesma base. A vida inteira nos prepara para o que a gente tá agora. É, eu só vim descobrir algumas coisas desse momento do fundo do poço recentemente, fazendo terapia, fazendo testes, eu fui entender o que que eu passei naquele momento recentemente, Mas que te fortaleceu. mas me fortaleceu. Isso com certeza. Esse é o ponto crucial, assim. Isso que eu vejo. Porque se não fosse essa base, talvez você não aguentasse o tranco de lidar com tudo isso, essa responsabilidade. Exato. Incrível, incrível. E, Impressionante. assim, foi um momento, ou outras pessoas já passaram por isso, né, outros Sim, momentos diferentes. Eu não gosto de ser usado como referência, porque cada um tem a sua vida, você tem momentos diferentes, mas assim, eh tá no lugar sorte não, eu não acredito em sorte. Eu acredito que sorte é estar no lugar certo, preparado. E eu me preparei, sim. entendeu? Eu acordo Desde sempre. desde sempre. Na zona leste, lá em Ferraz de Vasconcelos, eu pedia para os meus professores, quando eu cheguei na oitava série, você é aquele momento de diversão, 14 anos, você não tem muita responsabilidade, mas meio que eu já pedi para os meus professores: "Olha, prepara para mim uma prova", na época não existia o Enem, né, na época não existia o Enem.
Existia Vestibular. vestibulinhos É. ali para as escolas técnicas, e eu falei: "Pô, eu quero entrar numa escola técnica, eu vou entrar no Senai, vou entrar numa ETE, eu vou entrar em algumas outras escolas". Tinha uma escola técnica lá em Ferraz, mas assim, meu pai não tem dinheiro para pagar a educação para mim, eu preciso de algo gratuito, eu A bolsa. preciso passar nessa prova. Então já comecei a pedir para os professores: faz uma prova para mim de vestibular, do que vai cair nessa daí para eu conseguir". Eu tive um professor de ciências maravilhoso, Luizão, guardo com enorme carinho o nome dele, inclusive, na época que estava na revista, eu voltei para a escola para dar um abraço nele, ele ainda dava aula, hoje em dia já está aposentado, né, mas naquela época ele ainda dava aula, falou: "Pô, obrigado por tudo que você fez por mim, hoje tô construindo a minha vida". Eu agradeci esse cara por toda a ajuda que ele me deu, porque eu lembro que ele preparou uma prova para mim se preparar para os vestibulinhos que eu ia passar. Então, assim, educação, educação, estudo, porque não existe sorte, na minha opinião, tá? Existe estar no lugar certo, na hora certa e preparado. E eu costumo dizer assim: "Não tem nada fácil, se tá fácil, tá errado". Se tá fácil, tá errado, tá? Não É, tem nada é um fácil. bom, é um bom Se ditado. tá É um fácil, tá bom, errado. é um bom ditado. Vai ver que tá errado. E aí você entrou na MD então, você tomou a frente dessa parte de explicar mais as questões técnicas para os Isso. clientes, eles precisavam de alguém, assim, com essa Eu entrei em 2011. nossa, bem na época do bulldozer. Vamos falar sobre Exatamente. isso aí, tem que falar sobre isso aí. Ai, Cara, a bulldozer. gente saiu de um feno para um bulldozer, cara. Cara, Que aconteceu? e assim, e você entra na empresa a 200 por hora, né, você quer Ah, mostrar serviço. E logo que eu entrei, o pessoal me levou para Austin para fazer um treinamento, né, e aí o pessoal que já tem uma visão a longo prazo, ele já vê o que você vai se preparar, é incrível. Eu falo que dentro da AMD tem pessoas lá que têm bolas de cristais, porque, silício você tem que projetar para no mínimo 5 anos é na isso que eu ia te frente. falar. Por padrão da indústria, é que isso não é muito falado. É É, 3 a 5 anos, nós já sabemos a previsão do que vai acontecer. exatamente. Então, eu entrei lá, cara, arquitetura revolucionária, emprestando ponto flutuante de um processador para o outro. E aí o Greg Poole batia nas minhas costas, falava: "Menos, menos, menos, você não sabe o que vai vir aí de bomba. Quebramos compatibilidade de software, cara, isso vai dar uma dor de cabeça". Ele já enxergava isso. Ele já enxergava que ia vir um momento complicado, mas eu estava naquela, iniciando, né, tem que mostrar serviço. Foi legal essa época. Eu entrei justamente no Bulldozer, o Pile Driver, Nossa. e o bom é que, tipo assim, eu peguei do zero o É, desenvolvimento do Zen. é verdade, é verdade. Eu fiquei sabendo do desenvolvimento do Zen em 2012. Nossa, o planejamento, o roadmap é gigantesco O mesmo, né. roadmap é gigantesco, porque assim, o pessoal tinha 2 escolhas: ou você remendava o que tinha feito, ou você começa do zero uma nova arquitetura. E o caminho que a AMD escolheu na época era o caminho mais difícil. Por quê? Ela tinha acabado de passar por uma crise absurda financeira, quase fechou em 2010, né? Ela tinha passado por essa crise e ela decidiu fazer uma nova arquitetura na época. E Bem aí ousado. foi muito ousado na época. Por quê? Remendar a arquitetura que eles tinham feito não resolveria todos os problemas. Então até veio alguns implementações, veio o PileDriver, veio Steamroller, Sim, não lembro de todos os nomes da arquitetura que veio nessa época, mas principalmente as APUs, lembro. Os socket FM. FM, exatamente, os A6, A4, A6, A8 e A10. Uhum. Eram as APUs que a gente tinha no momento. Vocês usaram isso aí pra testar todo tipo de coisa, né, Inclu porque que eu lembro só tinha uma R7 250, você conseguia fazer um Crossfire com a integrada. Eu olhei e falei: "Cara, eles estão Exato. testando de tudo aqui nesse negócio". Estão testando de tudo. E olha só que interessante, ah, eu em 2010, eu fiz uma entrevista pela PC e CIA para o meu chefe que ia ser, eu entrevistei o Roberto Brandão.
Por quê? Eu estava fazendo um artigo em 2010 sobre processamento paralelo e o uso de GPU para fazer funções que eram feitas pela CPU.